só com uma breve introdução para explicar qual que é a ideia que a gente teve. Nós juntamos 4 sócios aqui que vão falar de diferentes aspectos. A gente vai começar falando a Liv Machado, minha sócia, vai falar de alguns temas relevantes de modificação da lei. A gente trouxe também a minha sócia. Acho que você ficou no mudo, Flávia. Obrigada. Então, boa tarde a todos, agradeço Bruno e a Câmara Alemã. Rapidamente, só para fazer uma introdução aqui, nós 4 vamos falar de aspectos diferentes da reforma da lei. A Liv vai começar falando um pouco sobre a questão do stay period, da consolidação substancial, do financiamento à empresa em recuperação, quer dizer, alterações bem relevantes. A Mônica Costa, que tem muita experiência em mediação, ela vai aproveitar essa experiência e falar um pouco do capítulo de mediação que foi introduzido, né, pela Lei 14.112, que é bem importante. E eu vou falar de alguns temas também pontuais, especificamente a reforma que trouxe a insolvência transnacional. E, por fim, o nosso sócio de tributário, Tiago Medalha, vai comentar as alterações na parte tributária. Eu acho que é importante dizer que muito das inovações da lei seguiram um pouco o curso do que a jurisprudência já vinha consolidando. Mas, embora reflita um pouco essa consolidação de temas na jurisprudência, como a questão da consolidação substancial, mesmo em certa medida da insolvência transnacional, faltava regramento, né? Então, acho que a reforma é muito bem-vinda na medida que traz segurança jurídica para esses temas, né? Regula esses temas, e a gente vai olhar isso um pouco ponto a ponto. E eu acho que também fortalece a posição do credor, que agora também, vocês vão ver, eles podem trazer um plano alternativo em certas situações, fortalece a posição do investidor interessado, mesmo investidor credor, né, que tem interesse em adquirir bens da empresa em recuperação ou mesmo financiar a recuperação. Então, esses pontos são bem relevantes e, de fato, trouxeram bastante segurança jurídica, né, para o processo de recuperação judicial. Eu vou, então, sem mais demora, passar aqui a palavra para a Liv Machado, ela vai começar falando de alguns desses pontos relevantes. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço à Câmara pela oportunidade de falarmos um pouco agora sobre as mudanças da lei. O primeiro ponto que nós vamos comentar aqui é um ponto em relação ao stay period, o chamado stay period, que é aquele período de suspensão de 180 dias durante o qual os credores não podem entrar com a ação ou prosseguir com atos de construção do patrimônio do devedor. O que estava acontecendo antes dessas modificações legislativas? A lei já previa que esse prazo era, na verdade, improrrogável, porém, os tribunais e a jurisprudência vinham entendendo pela possibilidade de prorrogação desse prazo, porque muitas vezes o devedor não conseguia terminar uma negociação e ter um plano pronto e aprovado nesse prazo de 180 dias. Então, a jurisprudência reiteradamente vinha entendendo pela possibilidade de prorrogação do stay, e isso acabava sendo indefinido, porque o stay vinha sendo sistematicamente prorrogado até eventual aprovação do plano, que, dependendo do caso, poderia chegar a 2, 3 anos sem que um plano fosse efetivamente aprovado. Então, a lei veio, né, essa reforma veio na toada de evitar essas sucessivas prorrogações indefinidas do stay, permitindo, então, essa prorrogação para uma única vez, de modo que o devedor ele deve chegar a esse fim, né, dos 180 mais eventuais 180 a um consenso com os credores e já ter a possibilidade desse plano de recuperação judicial aprovado. E aqui, já também fazendo um gancho com uma nova introdução da reforma da lei,
Se não houver uma deliberação acerca do plano dentro desse prazo de 180, com prorrogação ou não, os credores poderão elaborar e propor um plano alternativo. Então, essa foi uma das grandes novidades da alteração da lei, a possibilidade de apresentação de um plano alternativo pelos credores, que até então não existia. Podemos passar para o próximo slide. E aqui já passamos, então, essa questão do plano alternativo, que realmente é uma revolução da nossa legislação. Houve já tentativas em casos, por exemplo, no caso da Oi, alguns bondholders, tendo em vista a demora da Oi de chegar com uma proposta de plano mais viável para os credores, alguns bondholders chegaram a pedir para o juiz da recuperação judicial a possibilidade de apresentação desse plano alternativo, o que foi negado até mesmo com fundamento na ausência de previsão legal. Então, veio essa alteração legislativa permitindo agora a apresentação do plano alternativo. Essa previsão é inspirada no que prevê o Chapter 11 dos Estados Unidos. Lá existe essa possibilidade também de plano alternativo pelos credores. E a ideia justamente é trazer uma maior celeridade, ou seja, se o plano não foi definitivamente aprovado nesse prazo, os credores, então, passam a ter essa possibilidade. Outra possibilidade também de apresentação desse plano alternativo pelos credores é a hipótese de rejeição do plano na Assembleia Geral de Credores. Então, pela nossa sistemática, antes da reforma, quando havia a rejeição do plano de recuperação, a consequência natural seria a decretação da falência desse devedor. E agora, pela mudança da lei, uma vez rejeitado o plano, existe essa possibilidade de apresentação desse plano alternativo. E nos termos da lei, o plano, então, ele vai ter que contar com alguns requisitos que já são próprios do plano do devedor, dentre eles essa discriminação dos meios de recuperação judicial a serem adotados. E aqui é uma questão interessante, porque esse plano precisa ter apoio dos representantes de mais de 25% dos créditos totais ou mais de 35% dos créditos presentes na Assembleia Geral de Credores que irá aprová-lo. Então, você tem que contar com este mínimo de apoio à apresentação desse plano alternativo. E aqui, um dos requisitos desse plano alternativo, que pode ser que acabe afastando, né, esse interesse dos credores, é a liberação das garantias prestadas por coobrigados. Então, se aquele credor, por exemplo, tem uma garantia de um coobrigado que esteja fora da recuperação judicial, ele teria que abrir mão dessa co-garantia e, por exemplo, desistir de uma execução que já corre em paralelo ao processo de recuperação judicial, o que pode se tornar não muito atraente para determinados credores. Porém, em casos em que há um grupo de empresas que prestaram garantias cruzadas e, de repente, todas as empresas entraram em recuperação judicial, de repente, essa liberação de garantias no fim do dia não vai fazer diferença para esse credor. Então, pode ser, dependendo da situação concreta ou não, uma questão interessante. Outro ponto que esse plano alternativo, um dos requisitos desse plano alternativo, é que esse plano não pode impor ao devedor ou aos seus sócios um sacrifício maior do que aquele que ocorreria num cenário de falência. Então, aqui lembrando que os sócios e os acionistas da empresa em recuperação judicial, numa eventualidade de falência, eles são os últimos da fila. Então, eles só vão receber depois de que absolutamente todos os credores tenham recebido. E aqui é essa imposição da lei. Aqui fica muito difícil também, vai ser um desafio na prática, de provar se essa imposição seria um sacrifício maior ou menor num caso de falência ou de RJ. Como seria feita essa prova? Através de um laudo econômico-financeiro, por exemplo? Então, também vai ser um requisito a ser verificado agora na prática efetiva da aplicação desse dispositivo. E outro requisito também da apresentação desse plano alternativo é não imputar obrigações novas que não estavam previstas em contratos anteriores ou mesmo na lei aos sócios do devedor. Então, esses também são alguns requisitos. Aqui só cabe um comentário que esses dois últimos requisitos que dizem respeito aos sócios,
eles acabam sendo um pouco de um retrocesso ao que a própria Lei 11.101 quebrou de paradigma quando entrou em vigor em paralelo ao 60º decreto-lei anterior. Porque o decreto-lei tinha uma preocupação de proteção da figura do empresário e não da atividade empresarial. E esses dois requisitos, que de certa forma protegem a pessoa do sócio, acabam indo mais nesse sentido, de não preservar as atividades em si do devedor, mas sim a pessoa do sócio. Então, aqui fica também esse questionamento para reflexão acerca dessas modificações legislativas. Podemos passar para o próximo, Cacá. Daqui a 6 minutos vai. Aqui, já passo a palavra para a Mônica comentar um pouco sobre essas disposições de mediação e conciliação. Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar novamente de um evento da Câmara Brasil-Alemã. Eu estou muito bem acompanhada aqui das minhas sócias e do meu sócio, que entendem muito de recuperação judicial. E a mim coube falar um pouco sobre essa novidade da lei, que é a utilização de meios autocompositivos no âmbito da recuperação judicial. Foi introduzido uma seção na lei de recuperação, incluindo 4 artigos, o artigo 20A a 20D, tratando da possibilidade de mediação e conciliação no âmbito da recuperação judicial. E por que essa diferenciação, né, de conciliação e de mediação? Isso é uma conceituação bem brasileira, em relação a essa forma de método autocompositivo. Então, se entende, até pela definição do Código de Processo Civil, que a conciliação é aquele mecanismo utilizado para conflitos que envolvam partes que não têm um relacionamento prévio ao conflito, um contrato duradouro, e na qual o conciliador, né, aquele terceiro neutro que vai auxiliar na negociação, ele faz propostas de acordo, ele tem uma posição mais ativa. E a mediação seria aquele procedimento mais indicado para os casos em que há já relacionamento prévio entre as partes, contrato duradouro, de trato sucessivo, e no qual o mediador ele vai facilitar as negociações, mas não vai ter essa posição mais ativa de propor soluções, de propor acordo. Então, isso é uma conceituação da lei brasileira, do Código de Processo Civil, que a lei de recuperação resolveu seguir. E é interessante que, assim, apesar de não estar antes previsto na lei de recuperação, já vinha sido utilizado por alguns juízes em algumas recuperações processos de negociação, de mediação ou de conciliação em grandes recuperações. Acho que o caso que ficou mais conhecido foi o caso da Oi, que era um caso em que envolvia muitos credores e, assim, credores das mais diversas espécies, né? Muitos credores de pequeno valor e também muitos credores estratégicos, uma atividade regulada, e nesse caso se recorreu ao mecanismo da mediação, mesmo antes dessa alteração da lei. E ali se previu, assim, dois tranches de mediação, um para os casos estratégicos e um para os casos menores. Então, credores até R$50 mil conseguiram fazer mediação, e também teve mediação com credores estratégicos e até com agência reguladora. Então, esse foi um caso, assim, bem emblemático de utilização de mediação, mesmo antes da alteração legislativa. E a gente viu aqui em São Paulo também, nas varas especializadas, juízes já utilizando também a figura do mediador para auxiliar a recuperanda e seus credores à negociação de plano de recuperação judicial. Mas a lei, falando um pouquinho então do que está previsto na lei, a lei deixa muito claro que esses procedimentos eles são admitidos na recuperação judicial. O que a lei veda? Ela veda a realização de mediação e conciliação e, portanto, de acordo em relação à natureza e à classificação dos créditos. Ou seja, entendeu a lei que a característica do crédito não é um direito disponível sobre o qual as partes poderiam transigir, até porque poderia haver aí alguma forma de manipulação de quórum para depois aprovar o plano de recuperação, então isso não pode ser objeto de transação, não pode ser objeto de mediação e de conciliação.
mas, em geral, todo o resto pode. Então, a lei deixa muito claro, exemplificativamente, quais são os casos de utilização de conciliação e mediação na recuperação. E também deixa claro que esses métodos podem ser utilizados tanto antes de iniciar a recuperação, como no curso da recuperação judicial. E valem para acionistas ou cotistas da empresa em recuperação, credores extraconcursais, créditos não sujeitos à recuperação judicial, são todos admitida a utilização de conciliação e de mediação, e aí também em relação a créditos ilíquidos, ou seja, estou discutindo ainda valor de crédito, posso ter um procedimento de composição em relação à fixação do valor do crédito. E o interessante é que, em relação à mediação ou à conciliação pré-processual, ou seja, antes, né, de iniciado um processo de recuperação judicial, se a empresa devedora que está procurando uma composição com seus credores, ela preencheu os requisitos para requerer a recuperação judicial, ela pode pedir uma tutela de urgência ao juiz que seria o competente para a recuperação, para que todas as suas execuções sejam obstadas, para que ela possa, num prazo de 60 dias, buscar uma composição com seus credores. Então, digamos que um stay period, sem a existência ainda da recuperação judicial. Então, você precisa reunir todos os requisitos para poder requerer a recuperação e aí se valer dessa proteção para tentar negociar com os seus credores. E aí, para o lado dos credores, uma proteção que a lei também procurou dar foi no sentido de evitar o uso da mediação e da conciliação para uma tentativa de diminuição de créditos ou garantias, para que logo depois o devedor ingresse com pedido de recuperação. Então, se houver uma conciliação ou mediação pré-processual no âmbito de uma pré-recuperação, ou seja, se pediu ali que tivesse esse período de suspensão das execuções, se negocia com os credores da empresa, e depois de fechado o acordo, esse devedor ingressa com a recuperação judicial, aí se volta ao status quo ante. Qual foi a intenção do legislador aqui? Proteger o credor. Então, se eu negocio um acordo, eu aceito dar um desconto para o devedor, ou libero algum tipo de garantia, e logo em seguida o devedor ingressa com a recuperação inicial, eu já abri mão desde o início de um crédito que, se tivesse ali na recuperação, me daria um direito ou de voto ou até de recebimento maior. Então, a intenção do legislador aqui foi proteger, dar algum tipo de proteção para os credores que ingressarem nessa mediação. E durante a recuperação é interessante ter uma possibilidade de uso, né, de um terceiro, de um mediador para negociação, porque é uma pessoa bastante treinada, geralmente nesses casos grandes, uma pessoa bastante treinada para ajudar na negociação entre partes com interesses diferentes, né? Completamente diferente da figura do administrador judicial, que é um auxiliar do juízo, que vai fazer a verificação de créditos, vai comandar a assembleia de credores, fazer as anotações, que ele vai zelar pelo cumprimento da lei, em relação aos créditos, em relação à condução do processo de recuperação. Ele não tem esse papel de negociador entre credores, né, e devedor. E aí aplicam-se aí ao mediador da recuperação judicial, da recuperação judicial todos os princípios e os requisitos relativos ao mediador de qualquer outro conflito. Deve ser imparcial, deve tratar as partes com isonomia, deve guardar a confidencialidade que for acordada entre as partes, enfim, todos os princípios aplicáveis ao mediador se aplicam, por óbvio, ao mediador que atuar em recuperação judicial. Acho que eram essas as minhas contribuições, Lívia. Bacana, Mônica. Acho que até cumpre também fazer um comentário que esse dispositivo acerca da possibilidade da mediação antecedente à recuperação judicial, a ideia era desafogar o próprio judiciário, porque a perspectiva que se tem é que, diante da questão da pandemia e tudo mais, que
esse ano seja um ano de aumento de ajuizamentos, de recuperação judicial. Então, a princípio, essa previsão era para desafogar o judiciário, mas o interessante é que a própria lei acaba prevendo a necessidade de uma cautelar para se pedir o stay de 60 dias. Então, para que o stay seja concedido pelo juiz, a lei exige que o devedor apresente todos os documentos que são necessários para o próprio ajuizamento da RJ. Então, essa questão de exigência da participação do judiciário e também da apresentação de todos esses documentos, que é uma documentação que leva um certo tempo para o devedor obter, talvez também causem uma certa dificuldade, né, nesse pedido de cautelar, né, por conta de todos esses requisitos. E depois o acordo teria que ser homologado também no juízo competente da recuperação. Exatamente. Então, também vai ser interessante ver como essas previsões vão se comportar agora com a entrada em vigor da lei. Só passando aqui para o próximo tema, que é a compra e venda de UPIs, né, no procedimento de recuperação judicial. Só rapidamente, para quem não está familiarizado, a UPI é a unidade produtiva isolada, que ela pode ser um conjunto de ativos do devedor ou de ativos e direitos do devedor, que pode ser vendida dentro do contexto da recuperação judicial ou até mesmo da falência. O nosso foco aqui é tratar da recuperação judicial nesse momento. Então, acerca da venda da UPI, o grande trunfo da UPI é justamente a venda por meio competitivo, conferindo ao adquirente a não sucessão nas dívidas, seja de natureza trabalhista, tributária, entre outras, por aquele adquirente. Então, é uma forma muito interessante de você fazer um distressed M&A, porque você garante essa não sucessão para esse adquirente. O que a lei trouxe de novidade? Na verdade, ela trazia um aprofundamento do detalhamento das hipóteses de não sucessão. Ela incluía a sua versão original, a não sucessão até de meio ambiente, de questão da lei anticorrupção, porém, essa previsão foi objeto de veto da Presidência da República. Então, essa questão da ampliação do rol da sucessão acabou sendo vetada e ainda pode ser que o Congresso Nacional venha derrubar esse veto, pode ser que a gente tenha essa alteração ainda legislativa, mas, por enquanto, ela foi vetada. Então, o que realmente mudou agora? Eu destacaria aqui que agora a lei prevê a possibilidade de venda de UPI da empresa inteira, que era uma possibilidade inexistente no nosso regime anterior. Você não poderia vender a empresa inteira, a devedora empresa, como se fosse uma UPI, garantindo essa não sucessão. A compra e venda das ações da empresa inteira teria necessariamente como consequência a própria sucessão nas dívidas, né? Você leva ali em porteira fechada a companhia inteira. E agora a lei mudou para permitir essa venda integral. O requisito que a lei trouxe foi que, desde que seja garantida aos credores que não são sujeitos à recuperação judicial, ou seja, credores detentores de adiantamento de contrato de câmbio, credores que tenham algum tipo de garantia fiduciária, esses credores eles devem ter garantidos os seus direitos, não podem ser atingidos a ponto de receber em condições piores do que eles receberiam no cenário de falência. Mais uma vez, esse comparativo com o cenário de falência. Então, aqui realmente foi um grande incentivo à venda da devedora como um todo para os próximos passos. Então, acho que isso vai incentivar bastante agora a utilização desse distressed M&A no contexto de compra da companhia inteira. E aqui acho que outro ponto que vale destacar, que teve por objetivo trazer uma maior segurança jurídica ao Instituto, foi a não possibilidade de anulação da venda da UPI após a efetiva consumação do negócio.
Porque o que ocorria muito aqui no Brasil era justamente isso, você tinha um procedimento de compra e venda da UPI, todos os passos do processo de recuperação judicial, de repente algum credor que ficou insatisfeito com algum ponto poderia apresentar algum recurso relativo a esse procedimento, e aí lá na frente o tribunal poderia anular essa transação. E hoje a lei trouxe, buscando conferir essa segurança jurídica, que isso não vai poder acontecer, que essa anulação não vai poder ser anulada após a efetiva consumação. Então, de fato, também traz essa maior segurança jurídica tanto para o adquirente quanto para o devedor e para os próprios credores, que normalmente vão se beneficiar de alguma forma dos recebíveis relacionados à venda desse ativo. Outro ponto interessante foi que a lei mudou um pouco a sistemática de processos competitivos da venda. Então, antes a lei só tinha a possibilidade de leilão, proposta fechada ou pregão, e agora a lei traz a possibilidade de leilão eletrônico, presencial ou híbrido, ou um processo competitivo que será organizado por um agente especializado, desde que previsto no plano de recuperação judicial. Então, houve uma maior flexibilização da possibilidade da venda, dessa questão de procedimento da venda, e eventualmente até uma abertura para que o próprio plano preveja a venda direta do ativo, por exemplo, sem a necessidade de competição, ou até mesmo de cláusulas específicas que já vinham sendo utilizadas, como, por exemplo, o que a gente tinha muito e tem, né, antes dessas modificações legais, era algum interessado na aquisição daquele ativo não ter a insegurança de participar daquele processo competitivo e no meio do processo competitivo aparecer um outro interessado que cobrisse a oferta e aí levasse o ativo. E aí todo aquele investimento que o potencial adquirente fez ao longo do procedimento acabaria caindo por terra abaixo. Então, por conta disso, foram criados alguns mecanismos para garantir um certo conforto a esse potencial adquirente, como a cláusula do direito de cobrir a oferta, o right to top ou right to match, dependendo de determinadas condições a serem especificadas no plano. Então, isso já vinha acontecendo nos planos de recuperação judicial antes dessa modificação. Agora, a lei deixa claro que esse procedimento específico, até mesmo com esse tipo de cláusula, vai poder vir previsto, então, no plano e aprovado e realizado por esse agente especializado, o que torna também o procedimento de compra e venda dessas UPIs muito mais atraente. Acho que podemos passar para o próximo, Cacau. Por favor. Obrigada. Um outro ponto interessante que a lei trouxe foi a questão do financiamento do devedor na recuperação judicial. Esse financiamento, aqui no Brasil, ele ainda não é muito comum, ele acaba sendo comum, por exemplo, em países como nos Estados Unidos ou determinados países europeus, onde já há mais essa cultura de empréstimo para aquela empresa que já está num estado de crise econômico-financeira. E a lei veio trazer essas mudanças justamente para incentivar esse tipo de financiamento ao devedor. Porque é muito difícil, sem dinheiro novo, o devedor conseguir efetivamente sair desse estado de crise. Então, o que a lei agora prevê é que o juiz, o próprio juiz já autorizar a celebração desse tipo de contrato de financiamento. Havia essa questão, essa discussão, ou até mesmo uma insegurança do próprio judiciário de autorizar esses financiamentos sem que fosse efetivamente realizada a aprovação na Assembleia Geral de Credores. Então, esse dispositivo veio também conferir maior segurança jurídica nesse sentido, que o juiz não vai depender efetivamente da Assembleia de Credores para autorizar esse tipo de financiamento. Outro ponto interessante, na mesma linha da venda da UPI, é que a posterior modificação dessa decisão não vai poder alterar a natureza desse financiamento e nem eventual garantia constituída. Então, essa previsão também confere maior segurança ao investidor, ao ente, né, ao interessado em efetuar esse financiamento à empresa em recuperação judicial. Outro ponto interessante é a nossa lei anterior, antes da reforma, ela não trazia de forma específica a previsão acerca do financiamento DIP.
ela simplesmente dizia de forma geral que os valores gastos, né, com a recuperanda, da recuperanda, após a concessão da recuperação judicial, seriam considerados extraconcursais. Porém, na ordem de pagamento de extras concursais, esses valores vinham depois de uma série de outras despesas, por exemplo, o pagamento dos honorários do administrador judicial, pagamento de custas, etc., uma série de outras despesas que teriam essa preferência em relação a esse financiamento. E hoje também a lei vem trazer isso de uma forma mais efetiva, e só tem ali o trabalhista na frente, enfim, conferiu agora uma maior segurança jurídica e maior clareza de preferência do financiador num eventual cenário futuro de falência, o que também acaba por tornar esse tipo de financiamento mais atrativo agora na nova sistemática da lei. Só trazendo aqui um exemplo, teve uma tentativa que acabou não indo para frente, depois houve uma modificação de interesse do próprio investidor, no caso da OAS, pela Brookfield. Nesse caso específico, o juízo da RJ chegou a autorizar o financiamento DIP nas condições apresentadas pelo financiador e pelo devedor em comum acordo, e foi interessante que o tribunal, na hora de apreciar um agravo contra essa decisão, o tribunal entendeu que o financiamento poderia ser autorizado, mas as condições de financiamento, como, por exemplo, questão de juros, correção monetária e etc., esses pontos teriam que ser necessariamente aprovados dentro do plano de recuperação judicial pelos credores, e não poderiam simplesmente ser autorizados pelo judiciário. Então, essa previsão, dizendo que o juiz pode autorizar essa celebração, acaba quebrando esse tipo de insegurança jurídica em relação à necessidade de aprovação pela Assembleia Geral de Credores. Acho que agora a gente já passa para o nosso intervalo, será? Ou ainda podemos ir mais um pouquinho adiante? Acho melhor a gente ir para o intervalo, então. Pessoal, então, que nem o Bruno comentou no começo do evento, a gente vai dividir vocês, então, agora em 4 salas. Vocês vão receber uma notificação na tela do Zoom de vocês e vão ser 15 minutinhos só, que é mais um momento, vai ter um palestrante em cada uma das salas, é mais um momento para vocês conversarem entre si com os palestrantes também. Eu vou abrir agora, então, as salas para todo mundo. Se não receber essa notificação, é só aceitar. Então, qualquer dúvida, me avisem.
Ótimo, o pessoal está voltando e a gente já pode retomar a apresentação. Ótimo, acho que já estão todos aqui. Então, palestrantes, na hora que vocês quiserem retomar, fiquem à vontade. A gente vai, então, para a parte final da apresentação e depois a gente vai abrir mais diretamente para perguntas e respostas que vocês possam ter dessa outra parte. Tá bom? Perfeito. Seguindo aqui para o nosso próximo tema, é o tema da consolidação processual e substancial. Então, para quem nunca ouviu falar desse tema de consolidação substancial, não existe a previsão, não existia, né? Agora existe, mas não existia na nossa lei a previsão de consolidação substancial de vários devedores que entram como um grupo na recuperação judicial. No que consiste, né, a consolidação substancial? É como se fosse, vamos supor, uma desconsideração da personalidade jurídica entre um grupo de empresas. Então, assim, aquele grupo de empresas, ele acaba sendo considerado como um único ente jurídico. Então, por exemplo, o pool de credores inteiro vai ser a mesma lista de credores daquele grupo. Então, a gente vai ter uma única lista de credores para aquele único grupo de empresas. Todos os ativos desse grupo de empresas esse conjunto de ativos poderá ser considerado para o pagamento de todos os credores, de todas as listas, de todos esses grupos de empresa. Então, é como se você tivesse ali uma grande massa de todas essas empresas, como se fossem uma empresa só. Então, de fato, a consolidação substancial traz algumas consequências graves para os credores, né? Como, por exemplo, se você tem essa unificação desse grupo, aquele credor de uma empresa que está numa condição financeira um pouco melhor do que a outra, ele acaba ficando num bolo, ele acaba sendo prejudicado. Ou, às vezes, um credor que tem um determinado poder de voto na Assembleia de Credores, numa questão de consolidação, o voto dele acaba sendo dissolvido e perdendo a importância, por exemplo, num cenário que você tem uma lista de credores unificada. Então, a consolidação substancial, ela acaba sendo, de fato, trazendo essas consequências bem impactantes para os credores. E ela vinha sendo aplicada na prática e não de uma forma uniforme. Porque, em alguns casos, se considerou que a Assembleia de Credores que teria a competência para autorizar a aplicação da consolidação substancial ou não. Em outros casos, ela foi autorizada pelo juiz. Então, por exemplo, no caso da Odebrecht, que é uma recuperação judicial bastante recente e grande, quem aprovou a aplicação da consolidação substancial foram os credores e não o juiz. Já em outros casos, houve deliberação pelo próprio juiz. Então, agora, com essa nova sistemática da lei, a lei é clara no sentido de que o juiz poderá autorizar essa aplicação da consolidação substancial. E a lei traz alguns requisitos que já vinham sendo aplicados na prática pelos tribunais. Então, a jurisprudência já vinha fixando esse tipo de requisito para autorizar ou não a consolidação substancial num determinado caso. Então, são esses requisitos: a existência dessas garantias cruzadas entre as empresas do mesmo grupo, uma relação de um controle ou uma interdependência entre essas empresas do grupo, identidade total ou, em alguns casos, parcial dos sócios e uma atuação conjunta no mercado. Então, aquele grupo realmente atuando de forma coordenada
e visto pelo mercado como um grupo mesmo. Então, por exemplo, aqui a diferença é um banco que vai dar um empréstimo para o grupo tal, o grupo Oi, o grupo Odebrecht. Ele acaba vendo aquele ente como o grupo e não como aquela empresa individual específica. Então, é esse o tipo de análise que o juiz agora vai fazer quando aplicar ou não a consolidação substancial. E aqui, só para explicar um pouco essa questão de consolidação processual versus a substancial, a processual nada mais é do que várias empresas entrando no mesmo procedimento de recuperação judicial, e aqui o grande objetivo é você evitar maiores gastos, porque você acaba tendo um administrador judicial único, um procedimento único, mesmo o juiz ali dando as decisões, então você acaba conferindo, de certa forma, maior controle de gastos e maior celeridade ao procedimento por conta disso. E o requisito que a lei trouxe, que antes a lei era silente a esse respeito, é que os credores, os devedores, desculpe, eles devem pertencer ao mesmo grupo societário para efetuar esse pedido de consolidação processual. Então, quando é ajuizado o pedido, o próprio devedor já pode optar por essa consolidação processual e lá na frente, no decorrer do processo, o juiz poderá autorizar, presentes os requisitos, a aplicação também da consolidação substancial. Podemos passar para o próximo. Aqui eu já passo a palavra para a Flávia falar da questão da falência. Obrigada, Liv. Bom, eu trouxe aqui, acho que são as 3 mais relevantes modificações aqui na parte do processo de falência. A primeira dela é que agora a lei estabelece claramente que fica vedada aquela prática de extensão da falência ou dos efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e administradores. Isso é uma prática que vinha sendo adotada de forma assim pouco regulada pelos juízes, estendendo a falência a uma empresa ou a sócios, empresários, ou mesmo a controladores. E ficava um pouco a situação no limbo, né? Porque qual o efeito disso? Então, os credores daquela outra empresa, cujos efeitos da falência agora foram estendidos, eles também vão fazer parte da falência, é considerado um novo falido, então ficava sempre uma questão muito no limbo e sem direito de contraditório. Então, eu acho que a lei foi bem aqui ao inovar nesse sentido, vedando essa extensão, mas permitindo a desconsideração da personalidade jurídica. Aí, se for o caso, então o credor tem que pedir a desconsideração da personalidade jurídica, atendendo os requisitos que estão lá na lei civil e na forma do Código de Processo Civil, né, que hoje tem que ter, um incidente com direito ao contraditório. Então, acho que regular essa questão, acho que foi uma inovação importante, para não deixar esse instituto que ninguém sabia bem o que era, mas que no fim era uma desconsideração, né? Então, agora fica claro isso. O único ponto é que essa vedação agora, ela entra em vigor para as falências decretadas após a inovação, né? Após a alteração da lei. Então, não vai atingir aqueles casos onde já houve essa extensão. Acho que uma outra inovação que vai um pouco na linha do que a Liv já falou, da questão dos financiamentos a empresas em recuperação, é que em caso de falência, esses valores que foram recebidos pela empresa em recuperação vão ser tratados como créditos extraconcursais, né? Então, isso também está alinhado com aquela modificação na própria recuperação judicial, né, que a Liv falou de financiamento, de proteção aos financiadores, né? E, por fim, acho que esse foi uma alteração importante também, que o pessoal chama de fresh start, o direito de começar de novo, diminuindo os requisitos para a extinção das obrigações do falido, né? Porque a gente sabe que hoje a falência se arrasta por muitos anos e o falido fica lá carimbado e impossibilitado de seguir adiante, mesmo depois de
da arrecadação ou da liquidação dos bens ou de pagamento parcial aos devedores. O que acho que de importante nessa extinção de obrigações do falido a lei reduziu aqui o pagamento, antes era 50% dos créditos quirografários, agora basta o pagamento de mais de 25% dos créditos quirografários, após realizado o ativo. Significa assim, dos quirografários, ou seja, a lei assume que já se pagou trabalhistas e fiscal, e aí reduz esse valor para 25%. Agora, a outra alteração acho que é mais relevante, é o decurso do prazo de 3 anos da decretação da falência. Então, agora há a possibilidade de extinguir as obrigações do falido passados 3 anos da decretação da falência. Obviamente, o que foi arrecadado de ativo nesse período vai ter que ser liquidado e vão ser pagos os credores, mas a falência pode ser extinta após esse decurso de prazo. Cacau, pode passar para o próximo, por favor? Falando um pouco aqui das alterações na parte de recuperação extrajudicial. Então, aqui também a lei trouxe inovações importantes. Quais são as inovações importantes? Primeiro, antes de até entrar na redução do quórum, houve uma ampliação, uma possibilidade de incluir na recuperação extrajudicial os créditos trabalhistas. Só os fiscais que não podem ser incluídos, mas os trabalhistas também podem ser incluídos, desde que haja a negociação via sindicato. Mas negociação com o sindicato nem sempre é fácil, mas pelo menos há possibilidade de incluir também os créditos trabalhistas na recuperação extrajudicial. A outra modificação é que houve a redução do quórum de aprovação da recuperação extrajudicial. Então, antigamente, precisava de 60% no plano de recuperação extrajudicial para você conseguir vincular os demais credores de uma determinada classe, era necessário obter a aprovação de 60%, né? A lei baixou para mais da metade, então mais que 50%. Então, se o devedor consegue um plano, um acordo com credores da mesma classe, com mais de metade dos créditos, ele já pode pleitear o chamado cram down, né? A vinculação dos demais credores do crédito da mesma natureza. Aí, além disso, agora a lei normatizou, e está normatizada a possibilidade de pedir o stay period, né? Então, o devedor pode pedir que se tenha suspensão das execuções enquanto negocia o crédito, ou no momento em que pede a homologação. Essa possibilidade já vinha sendo adotada na jurisprudência, mesmo sem previsão legal, e agora veio a previsão legal com algumas regras. Quais são as regras? O devedor pode pedir entrar, mesmo antes de apresentar o quórum ou o plano negociado com os 50%, ele pode pedir o stay period se ele tiver pelo menos 1/3 desse quórum, e o juiz dará até 90 dias de suspensão, para que nesses 90 dias o devedor possa negociar e conseguir a adesão dos demais credores até completar o quórum. Ou ele pede o stay period já com o quórum completo, para que ele já tenha essa suspensão enquanto a recuperação, o plano não é homologado, né? Então, existem essas duas possibilidades. Aí, ao final, se não conseguiu o acordo, ou se ele não conseguiu a adesão necessária, ou extingue a recuperação extrajudicial, ou também há a possibilidade de convolução da recuperação extrajudicial na judicial, né? Então, essas acho que são as maiores aqui, no caso da recuperação extrajudicial. Cacau, pode passar para o próximo. Bom, essa é uma grande novidade, né? E que era muito esperada, né? Agora a lei de falências tem um capítulo de insolvência transnacional, né?
O Brasil, ele introduziu essas regras, finalmente, no ordenamento jurídico, não havia regra alguma falando sobre isso, e ele adota como base o texto da Lei Modelo de Uncitral, né? Essa lei modelo também é adotada por vários países, né? Estados Unidos é um exemplo, né? Que adotou através do capítulo 15, né? Da lei de falência deles. Quais são os objetivos dessas regras, né? São 3, né? Primeiro, facilitar e regulamentar a cooperação internacional, né? Entre as autoridades, juízes, administrador judicial daqui e dos países e das outras jurisdições, das estrangeiras, né? Estabelecer uma uniformidade de aplicação dessas regras, né? Porque a gente até tem muitos exemplos de cooperação, mesmo na falta de um regramento. A gente sabe que o Brasil teve casos como o da Varig, em que teve que haver um acordo entre o juiz daqui na época e o juiz dos Estados Unidos, por conta de empresas de leasing que queriam se apossar das aeronaves, enfim. A gente teve casos que foram reconhecidos, que o plano do Brasil foi reconhecido lá fora, né, como o caso do OAS, da Rede, do Grupo Rede, também da Odebrecht Óleo e Gás. O Odebrecht Óleo e Gás foi reconhecido em 2017 pelos Estados Unidos, o plano daqui. Só que no Brasil não tinha regras, né? Então, agora existe essa uniformidade de aplicação dessas regras. E, por fim, um dos objetivos, e que também tem que ser vislumbrado na interpretação dessas regras, é a boa-fé. Quer dizer, tudo que seja utilizado para manipular, utiliza a jurisdição para manipular direitos, ou para que um credor prevaleça sobre a coletividade, isso tudo não pode ser aceito aqui, né? A interpretação nunca pode ser feita nesse sentido, de fazer com que um credor prevaleça sobre a coletividade dos credores, sem ter base para isso. Então, a boa-fé, como manipulação de jurisdição, né? Mudar a sede ou a jurisdição de última hora para tentar cavar um processo que seria o processo principal, esse tipo de coisa é rechaçado pela lei. Um ponto importante também dessas regras é a comunicação. Agora, é um modo bem informal de comunicação. Então, é possível a solicitação direta da autoridade brasileira, do juiz brasileiro, de informações e de assistência para as autoridades estrangeiras, né? Não sem necessidade de cartas rogatórias, de quaisquer outras formalidades. Então, a lei possibilita e facilita essa comunicação direta. Isso é muito importante porque, em casos de recuperação, reorganização da empresa, recuperação judicial ou falência, independentemente das jurisdições, é importante ter decisões rápidas, né? O tempo é de essência aqui. Então, de fato, isso foi um passo bem relevante. Obviamente, está preservada a competência constitucional do STJ. Então, assim, se um credor estrangeiro tiver uma sentença declarando que ele tem um crédito X, essa sentença tem que ser homologada, para ter validade, ela tem que ser homologada pelo STJ. Então, essa competência do STJ está preservada, né? Até porque é uma competência constitucional, e a lei não poderia tirar essa competência por meio de lei ordinária, né? Um outro ponto importante, acesso à jurisdição brasileira. Então, os credores estrangeiros podem participar dos processos de insolvência em igualdade de condições com os brasileiros. Então, eles podem participar do processo, ter direito a voto, enfim, na mesma forma que é dada aos credores brasileiros. Por fim, a lei cria um procedimento de reconhecimento dos processos estrangeiros de insolvência. Então, isso era uma via que só existia do lado de lá, quer dizer, os Estados Unidos reconheceu vários processos, planos de insolvência, nos casos que eu citei, OAS, Odebrecht, Grupo Rede, mas o Brasil não tinha esse outro lado, o Brasil não tinha regras para reconhecer planos de outros devedores de outras jurisdições, né?
Então, um exemplo é a Latam, né, que a Latam está no Chapter 11, né, tá no processo de reorganização lá nos Estados Unidos, tem um plano, e isso possibilita que ela venha aqui no Brasil pedir o reconhecimento daquele processo e do que está sendo estabelecido lá, e isso é importante com relação aos bens dessas empresas que estão no Brasil, né? Por quê? Porque quando o juiz reconhece esses processos estrangeiros como um processo principal, e aí existe essa definição aqui na lei. O que é um processo estrangeiro principal? É aquele aberto no centro de interesses principais do devedor. Então, o caso da Latam, o centro de interesses principais do devedor é lá, Estados Unidos, foi já consagrado ali pelos Estados Unidos, e aí ela vem ao Brasil e fala, reconheça que esse processo é processo estrangeiro principal. No momento que o juiz reconhecer, existem alguns efeitos automáticos. O primeiro dele é o stay period, quer dizer, nesse momento de reconhecimento, o juiz vai impedir automaticamente vai suspender as execuções e todas as medidas relativas aos bens dessa empresa aqui no Brasil. Então, ele vai suspender essas execuções. E o outro efeito automático é a ineficácia de transferência ou oneração de bens do ativo não circulante desse devedor que está aqui no Brasil sem autorização judicial. Além disso, abre-se a possibilidade de medidas de assistência, qualquer medida de assistência, colheita de provas. Então, vamos supor que a jurisdição estrangeira, o processo de jurisdição de insolvência que está correndo em outro país, precise de colheita de provas, testemunhas, venda de um bem que está aqui no Brasil, todos esses procedimentos de assistência ao processo estrangeiro principal fica permitido após o juiz no Brasil reconhecer esse processo estrangeiro como principal. Mas o juiz agora também pode, no Brasil, reconhecer o processo estrangeiro não principal. Não é aquele que foi aberto na sede ou no lugar dos interesses principais do devedor, mas, eventualmente, é um que foi aberto como um processo acessório em qualquer jurisdição. O juiz pode reconhecer também esse processo estrangeiro não principal. Ele não terá o efeito do stay period automático, como acontece no caso do principal, mas pode ser pedido. Aí existe a possibilidade de se pedir qualquer medida de assistência, qualquer tutela provisória de urgência ou evidência, obviamente com as provas que o juiz aqui do Brasil vai ter essa discrição, né, de decidir se dá ou não essa medida de assistência. É importante dizer que qualquer decisão que o juiz aqui do Brasil reconheça um processo estrangeiro principal ou não principal poderá ser modificada ou revogada pelo juiz aqui no Brasil. Obviamente, dependente de fatos novos, ou de qualquer impugnação, ou de qualquer fato que ele ache que o juiz entenda como relevante para modificar ou revogar esse reconhecimento. E acho que, por fim, também dizer que essa inovação trouxe regras relativas a processos concorrentes também, que podem acontecer. Por exemplo, pode ter casos em que exista o processo estrangeiro principal, que foi reconhecido, pode ter um pedido de RJ, né? RE, falência, que o juiz pode admitir, se o devedor tiver bens no Brasil. E aí, como é que faz com o processo, a decisão de reconhecimento do processo estrangeiro e o processo de RJ no Brasil? Então, existem regras mostrando que, se existir conflito, o que vai prevalecer são as leis aplicáveis à RJ, as leis brasileiras, aplicáveis ao procedimento do Brasil. Mas, independente de existir conflito, existe existe estímulo para que o juiz coordene esses processos com a autoridade estrangeira. Se for o caso, até assine protocolos, ou seja, a ideia é que eles possam coexistir. Se tiver conflito, o processo, as regras do processo da RJ no Brasil, da falência ou da recuperação judicial vão prevalecer. Tá?
Também pode haver conflito entre os processos estrangeiros entre si, né? Pode ter um reconhecimento de um processo não principal, como de um principal, e aí vários processos de outras jurisdições relativas ao mesmo devedor. Você pode ter um caso que exista bens no país de um devedor que tenha processos em várias jurisdições, Europa, Estados Unidos, e ambos vêm ao Brasil pedir reconhecimento das suas regras. Então, o juiz tem que harmonizar, tem que coordenar esses procedimentos e firmar protocolos e chegar num consenso para não haver conflito, para que os processos possam caminhar de forma coordenada. Então, acho que, em suma, esse capítulo de insolvência transnacional, ele é bem importante, interessante, acho que ele vem resolver uma lacuna relevante aqui no Brasil, porque hoje em dia, empresas brasileiras, elas estão fora do país, elas estão em várias jurisdições, e é importante conviver com isso, com essa realidade, né? Acho que do meu lado é isso. Cacau, acho que agora eu vou passar a palavra para o meu sócio, Tiago, que vai falar das alterações tributárias, né, que vieram pela Lei 14.112. Obrigada. Tiago, com você, palavra. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todas, a todos. Falar um pouco da parte tributária. No final, a versão aprovada da legislação, ela foi muito tímida. Mas só lembrando que a reforma, toda essa reforma que foi feita, ela nasceu de um projeto de lei de 2005, que tinha um único dispositivo que ele estabelecia, que era o projeto de lei 6.229, salvo engano, que ele estabelecia que as execuções fiscais seriam suspensas durante o período que corresse o processo de recuperação judicial. Bom, de lá para cá, inúmeras emendas do projeto da Câmara foram incluídas de natureza tributárias, muitas delas foram aprovadas da Câmara, o projeto foi para o Senado, outras tantas foram discutidas, uma parcela dessas medidas aprovadas na Câmara não passou pelo Senado, só que mesmo assim o Senado aprovou um projeto que continha diversas outras regras de natureza tributárias, só que muitas delas foram vetadas pela presidência. Então, até que a gente tenha uma análise do Congresso em relação aos vetos, a gente tem algumas regras que foram aprovadas, outras regras que ainda estão em discussão, né, para ver se o Congresso vai ou não derrubar o veto, e tem umas outras questões que foram muito discutidas durante a tramitação dos projetos que acabaram sendo excluídas da redação final, tá? Em termos de novidade, a grande novidade que a nova legislação trouxe são regras para um novo tipo de parcelamento. Tá? O parcelamento que existia até então era uma lei federal que previa pagamento em 84 parcelas, ou seja, a gente está falando aí de 7 anos, né, de parcelamento, em que as primeiras parcelas eram menores do que as últimas. Tá? A maioria dos estados e municípios acabou adotando um racional semelhante. O estado de São Paulo, por exemplo, também tem o parcelamento para débitos estaduais de 84 vezes. A nova regra, ela traz duas grandes alternativas. A primeira é estender o parcelamento de 7 para 10 anos, 120 parcelas, sendo que da primeira à 12ª, 0,5% do débito, da 13ª à 24ª, ou seja, no segundo ano, 0,6% do débito, e o remanescente vai ser dividido em 24 parcelas. Tá? Essa é a regra da alternativa 1. A alternativa 2 é uma variação, basicamente, dessa. O que essa variação fez? Ela pegou e disse que 30% do débito ela pode ser paga com créditos fiscais, incluindo, e aí vem uma grande novidade, que é incluindo os créditos fiscais decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa de CSL. Então, você pega a base negativa e o prejuízo fiscal, calcula créditos fiscais disso e utiliza esse crédito para pagar 30% do débito à vista. O remanescente, 70%, será pago em 7 anos e 84 parcelas.
sendo que da primeira à 12ª, e depois da 13ª à 24ª são os mesmos percentuais anteriores, e da 25ª em diante será para os próximos 5 anos, será o remanescente. Tá? Outra novidade que veio é o que se chama de um parcelamento especial. Alguns tributos, normalmente os tributos que a Receita Federal atribui uma natureza que se chama indutora, que tem um efeito menor de arrecadação e mais regulatório, como, por exemplo, o IOF, câmbio, eles não eram passíveis de parcelamento. Tá? O que aconteceu? Agora a legislação criou a possibilidade desse parcelamento, só que é um parcelamento que tem que ser mais curto, é um parcelamento que tem que ser feito em 2 anos. Dos primeiros 6 meses, em 3% do débito, no segundo, para completar o primeiro ano, 6% do débito, e o remanescente, os 98%, o remanescente será pago em 12 parcelas no segundo ano. Então, você consegue fazer essa discussão, esse parcelamento desses tributos. Isso é um tanto quanto importante, porque uma das principais discussões hoje na esfera da recuperação judicial é se o plano vai ser ou não aprovado caso a empresa não tenha certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeitos de negativo. Hoje, no estado de São Paulo, pelo menos, existe quase um entendimento muito grande no sentido de que, na medida que existe a possibilidade de parcelamento, a CND passa a ser necessária, embora isso seja ainda matéria de discussão. Tá? Se você puder mudar, Carol, para o próximo slide trata exatamente das regras tributárias que foram objeto de veto. Tá? E elas eram regras muito interessantes, porque elas eram regras que afetavam diretamente o plano, tá? Trazer o plano ser mais ou menos efetivo. Tá? Uma das regras que sempre se discutiu é se, na venda de UPI, virtual ganho de capital decorrente disso, se ele teria que ser tributado pela regra geral de tributação ou se deveria trazer um regime mais benéfico. Por que isso? Tá? Legislação hoje tributária, em condições normais de temperatura e pressão, ela permite que você utilize prejuízo fiscal para reduzir sua carga tributária, mas ela limita isso a 30% do valor do ganho. Não é 30% do valor do prejuízo, é 30% do valor do ganho. Então, se você tem um ganho de 100 milhões, só é compensável 30 milhões. Sobre 70 milhões, havia necessidade de desembolso de caixa para recolhimento do tributo. O projeto aprovado pelo Senado e que foi vetado pela presidência, ela tirava a trava de 30%. Quando a trava foi criada, isso foi no final da década de 90, a justificativa era que não se estava reduzindo um direito. Você estava postergando a utilização desse direito durante o tempo, na medida que a empresa continuaria a sua atividade. Então, você não estava limitando o direito de compensar perdendo o prejuízo, você estava limitando o direito de compensar. E o que sempre se discutiu era que não caberia essa limitação numa empresa que está enfrentando dificuldades, porque ela poderia muito bem ter graves problemas em ter que desembolsar dinheiro, em vez de pagar credor, em vez de renegociar e reinvestir nessas atividades, ter que pagar o fisco. Tá? O fim dessa trava para casos de venda de UPIs, ela foi vetado pela presidência. Eu só lembro que existe uma lei, a 12973, o artigo 109, permite a utilização de prejuízo sem trava para alguns casos de falência, não para todos, mas para alguns tipos de ganho de falência. Mas para a recuperação judicial não existia e foi vetado. Uma outra questão super importante era nos planos de recuperação judicial, normalmente os planos vêm acompanhados de uma renegociação de dívida, de um perdão parcial de dívida, esse perdão que é conhecido como haircut. Contábil e fiscalmente, quando você perdoa um passivo, significa que você tem uma receita tributável. Receita tributável tanto para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, quanto para fins de PIS e COFINS. Isso é tido como regra, como uma receita financeira. Não em todos os casos, mas a regra seria uma receita financeira, né? O que a legislação vetava para as empresas recuperandas era, em relação ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, que sobre esse ganho não haveria a trava dos 30%, nos mesmos moldes
que eu discuti do item anterior. E no segundo aspecto, que essa receita de perdão de dívida seria desonerada de PIS e COFINS. PIS e COFINS, como regra, se é receita financeira, é 4,65, se não é, 9,25. Tá? Então, a gente está falando de um valor significativo de tributação de PIS e COFINS e mais 34% de IR e CSL. Tá? E um outro ponto é que, para os credores, vinha uma regra expressa que não existia, reconhecendo que o perdão de dívida concedido, ou seja, a despesa que decorre do perdão de dívidas, ela seria dedutível no cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Tá? Existia uma discussão, a maioria das pessoas, a maioria dos tributaristas entende, como eu entendo, que essa despesa é dedutível, mas a Receita Federal tenta considerar isso uma liberalidade da empresa credora. Então, por ser liberalidade, ela não é essencial à atividade dela e, como tal, não seria dedutível. Isso também caiu, isso traz uma certa insegurança para credores também, né? Os credores, normalmente, numa negociação do plano, uma das formas de retorno é mediante a redução da carga tributária. Então, enfim, é um ponto interessante que foi vetado e talvez esse veto possa significar que, eventualmente, a Receita Federal pode fiscalizar com maior afinco isso. São poucos os casos de fiscalização em que isso foi questionado, mas ela pode vir a virtualmente questionar alguns credores. Tá? Se você puder passar para o próximo slide, Carol. O próximo slide ele traz uma discussão que, infelizmente, ele está fora do projeto aprovado e da versão convertida em lei, mas que foi exatamente aquilo que eu falei, que iniciou a ideia do projeto de lei 6229 na Câmara em 2005. Esse projeto falava que as execuções fiscais ficariam suspensas. Na medida que nada existe hoje, durante muito tempo se discutiu como ficaria a execução fiscal. É claro e é pacífico que os dois processos correm em paralelo, a recuperação judicial e uma virtual execução fiscal contra um credor em recuperação, um devedor em recuperação. Tá? Mas daí a discussão que existia era, bom, pode o juiz fiscal impor medidas constritivas sobre os bens objeto da recuperação judicial? Há alguns anos, o STJ ele sumurou isso de forma indireta. Tá? Ele não falou que o juiz não pode impor nenhuma constrição. Ele disse que nada impede que o juiz imponha constrição aos bens que não estão abrangidos no plano. Ou seja, se tem bem fora do plano, você poderia ir atrás, o juiz tributário poderia ir atrás desses bens, a procuradoria poderia tentar alcançar esses bens para satisfazer o seu crédito. Sempre se interpretou que, por conta dessa súmula, o oposto também se aplicava. Se o bem estava previsto no plano de recuperação judicial, não caberia nenhuma forma de constrição. As execuções fiscais continuaram tentando alcançar esses bens e era muito comum que os juízes tributários eles permitissem e concedessem decisões buscando essa constrição. Nesse caso, o que se fazia era se levava um conflito de competência ao Superior Tribunal de Justiça para que se discutisse perante o STJ quem era o tribunal, quem era o juiz competente para constringir ou não os bens. E diversas discussões chegaram ao STJ. Tá? Em algumas discussões, e outras também, que foram feitas durante a execução fiscal, alguns recursos chegaram também no STJ. Tá? Recentemente, de 2018, se não me engano, final de 2018, o STJ criou o tema 987. É um tema que significa que ele vai deliberar sobre isso ainda, tá? E o tema busca exatamente discutir sobre a possibilidade de prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial. Está para ser deliberado isso, não está em pauta ainda, a gente está acompanhando, mas deve entrar em pauta. Tá? Mas o que aconteceu exatamente nesses recursos que geraram o tema, foi na análise de 3 recursos especiais que esse tema foi gerado, que houve uma decisão
de suspensão das execuções fiscais em curso contra empresas em recuperação judicial. Então, as empresas hoje, essas execuções estão suspensas. Em muitos casos, o juiz não suspende, daí a empresa, o devedor, tem que ir lá buscar essa suspensão. Então, é muito provável que a gente tenha também, agora, em 2021, alguma manifestação, um julgamento desse tema. A contrapartida do que está acontecendo isso é que a gente tem visto que muitos juízes fiscais e a Procuradoria, em muitos casos, o juiz tem autorizado, a pedido da Procuradoria, redirecionamento de execução fiscal contra os sócios, já que os sócios não estão em recuperação judicial. Então, quase como se fosse uma atribuição de responsabilidade solidária aos sócios. Tá? É algo que deve impactar diretamente os processos e eventual decisão do STJ pode incentivar ou desincentivar o mercado do Então, é algo que deve acontecer nos próximos meses. Então, esses são os principais pontos fiscais ao momento, e eu vou retornar a palavra para a Lívia, para que ela possa completar a apresentação. Só para finalizar aqui, a última observação, que essas modificações da lei, elas são aplicáveis aos processos que estão em vigor, que estão pendentes, porém, alguns dispositivos específicos ficam de fora dessa aplicação imediata, como, por exemplo, a questão do plano alternativo pelos credores, não é aplicável aos procedimentos já iniciados antes da entrada em vigor, e também a questão, eu vou dar só alguns exemplos, a gente não vai entrar em todos, e também a questão da vedação da extensão da falência, por exemplo. Então, a maioria das disposições de fato já entra em vigor, mesmo em relação aos processos que já estavam ocorrendo, já estavam correndo antes de 23 de janeiro de 2021, que foi quando essa reforma efetivamente entrou em vigor. Então, acho que essa era a observação final, para finalizar aqui o evento. Agradeço a todos pela presença. A gente fica agora à disposição de vocês para eventuais dúvidas, perguntas. Por favor, fiquem à vontade. Não sei se surgiu alguma pergunta no chat. Ótimo, obrigado, gente, então, pela apresentação. Vamos ver, aqui no chat ninguém mandou nenhuma pergunta por enquanto, mas se vocês quiserem, vocês podem também levantar a mão e a gente chama vocês para fazerem as perguntas. Eu vou só projetar, então, agora aqui para vocês a pesquisa de satisfação do evento. São algumas perguntas bem rapidinhas, eu peço que quem puder responda, por favor, só para a gente saber o que vocês acharam, então, do evento que a gente realizou. E se quiserem mandar alguma pergunta no chat, também fiquem 100% à vontade para mandarem, que a gente vai repassando para os palestrantes. Nenhuma pergunta? Ficou tudo bem claro para todo mundo? Bom, gente, então eu acho que é isso pelo evento de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente se vê no próximo evento da Câmara. Uma boa tarde a todos, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Um abraço. Obrigada. Parabéns pelo evento. Obrigado. Obrigada. Excelente evento. Uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.
Gente, eu pedi, na verdade, eu falei com a Carol enquanto a gente estava na parte final, pedi para vocês ficarem esses minutinhos. Era só primeiro para ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam do evento em geral e também em relação ao... Ah, a Lívia entrou aqui de novo. Em relação ao intervalo, como porque eu não consegui ir para as salas que estavam, que um pessoal não foi, ficou aqui na sala principal, eu fiquei nessa sala. Então, eu queria ver como é que foram as salas de vocês, o que vocês acharam, até para eu ter um feedback, para ver se a gente mantém esse formato ou não. Bom, posso começar. Na minha sala tinham 5 pessoas, mas 3 deixaram a câmera desligada e não falaram. Só 2 falaram, mas eles foram bem ativos e eles quiseram conversar sobre o próprio tema do evento. Então, eles começaram a tirar dúvidas sobre a primeira parte da apresentação e aí o gancho foi levando a conversa, assim. Mas, de fato, que efetivamente participaram foram 2. Tá. Eu tive a mesma sensação. No começo, tinha, na verdade, também eram 6 contando comigo, então tinha mais 5, só que um era a Diana, que é do Tosini Freire, né, do escritório. Então, eu comecei conversando com ela, aí uma pessoa começou a fazer perguntas, e no final, as pessoas ficam meio tímidas, né? Sim. Começaram a se apresentar, porque um dos o Rui Alves, que é do Dodge, eu conhecia ele, então ele apareceu, ficou conversando comigo, e ele tem esse jeito, né? Ele falou, quem é essa pessoa? Quem é essa? E teve um que nem respondeu para ele, mas 2 responderam. Mas eu percebo que tem uma timidez. Mas assim, no final, sim. Teve uma conversa tímida, mas no começo foi bem assim, esquisito, assim, muita gente não querendo aparecer com vergonha. Sim. Tá. Eu particularmente gosto muito dessa ideia de fazer essa conversa, esse network é uma maneira de se aproximar, enfim. Eu e a Carol, a gente ficou na mesma sala, as pessoas também estavam super tímidas, na verdade tinham 2 ex-Tosini, né, que começaram a conversar com a gente sobre terem sido do escritório no passado. Gabi? Uma delas é a Gabi Martins. Ai, ela é ótima. Ela, inclusive, fez uma pergunta concreta para o Thiago, né? Assim, alguma situação que ela está enfrentando lá no banco, então ela chegou a comentar isso um pouco com o Thiago. Ela perguntou, na verdade, ela perguntou, Lívia, daquela questão da nova redação do 73, lá, da possibilidade do juiz determinar a convolução e falência, se não aprovado o plano, etc. Ela perguntou, ela disse que tem um caso que eles são credores, que no dia seguinte que a lei foi aprovada, a Fazenda já pediu a convolução e falência. Nossa! E assim, falou que a petição estava pronta, esperando... Então só esperando entrar em vigor. Lei, eu até pedi para ela, falou que via Carol, ela vai compartilhar com a gente isso, que é interessante. Interessante.